um exemplo de como a universidade pode transformar, né, os nossos locais. Era um lugar de escombros, de ferro e torcida, e hoje em dia é uma coleção de plantas vivas, né, que é referência no Brasil e no exterior, porque o atual conceito de cultivo de plantas é aquele que você faz para conservar. Então, são jardins regionais. O Centro Nacional de Conservação da Flora do Brasil, nós somos responsáveis pelos jardins, pela instalação dos jardins regionais de todo o sul do estado do Rio de Janeiro. Porque hoje em dia a gente não tem mais aquele jardim botânico que trazia o baobá da África, ou plantas que eram de outras regiões. Aqui a gente quer agora em cada região conservar suas próprias plantas. E isso, dentro desse conceito de mudanças, dessa realidade que estamos vivendo, de mudanças climáticas, tem sido um aspecto muito importante, porque essas plantas são sentinelas de tudo que está mudando no mundo. Eu fui trabalhar na Ilha Grande em função de um evento de anomalia climática, né? O El Niño, que era um dos mais fortes dos últimos 40 anos, até então, naquele período, e depois uma linha muito longa, foram 2 anos de laninha, e isso fez com que plantas naquela região morressem e assustassem a população. Fomos para o Fantástico, uma série de aspectos, né? Quando você vê uma floresta aparentemente sadia, mas uma árvore morrendo, todas aquelas árvores de uma única espécie morrendo, assusta. Então, essas coleções regionais, esses jardins botânicos regionais, hoje em dia, além de estar diretamente relacionado à conservação das espécies nativas, eles também representam, se consolidam como sentinelas. E transformar isso nesse jardim botânico, que hoje é referência, como eu disse, não foi uma tarefa fácil e a gente não fez nada sozinho. A gente contou com muita ajuda quem era da equipe do Parque Botânico, alguns estão aqui presentes, e também de unidades da UERJ que nos ajudaram muito, como por exemplo o SEADES, é por isso que a gente está aqui hoje. E mais ainda, né, quando a gente encontrou pessoas que quiseram contar essa história, né, são 10 anos, é um tempo até curto para uma coleção de plantas. Se a gente for pegar um histórico do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, por exemplo, a gente vai encontrar uma história um pouco diferente e que demorou mais tempo até para se instalar, né? É uma coleção que tem mais de 150 anos, né? Então não se compara, mas enfim, ela também começou de uma forma que era aclimatar as plantas que vinham da Índia, enfim, uma outra história. Aqui a nossa história é plantar espécies da Mata Atlântica, nativas da Ilha Grande, né? E a gente encontrou pessoas, né, primeiro por uma sugestão da Isa, que era a Isabelle, né? Que era a nossa bolsista de extensão, que conversou com a Paula, que foi quem fez esse documentário, a quem eu muito agradeço, porque é tudo fruto do trabalho dela, né? A gente aqui foi só contando o que a gente tinha de história desse lugar, mas quem fez esse documentário foi a Paula, e do professor Antônio Carlos de Freitas, né? Que o nosso ACAF, que topou essa, né, que a Paula, como bolsista da Paritec, fizesse esse documentário. Enfim, é isso. Eu agradeço ao SEADES essa oportunidade de apresentar esse documentário aqui. Com som, depois eu posso mandar para vocês também. Manda só, mas a questão é do caixinha de som. Mas, de qualquer forma, eu agradeço muito. Tá? Obrigada. Eu queria falar uma coisa, porque eu trabalhei desde a minha graduação no SEAD, né? Então eu frequentei o SEAD por 10 anos e eu vi o que era antes do parque, né? Vivia o parque antes com as meninas e... Desculpa. Nada. E então acabou que foi um convite externo, mas que fez todo sentido. Então, no final, quando eu estava produzindo esse documentário, e depois de voltar, depois de um tempo, né, e fazendo agora, né, juntando a ecologia com a parte de divulgação científica, eu fiquei extremamente feliz porque eu vi que eu fazia parte, eu era uma personagem desse processo, né, contando essa história, mas que também me atravessava, porque é um território, né, o SEADES, a vila, a Ilha Grande, extremamente importante para mim. Então, fiquei feliz porque eu consegui contar de uma forma que eu trouxe o que eu vi antes, o durante, e depois de um tempo voltei e retornei. E a importância que
tem isso, né? O que eu fiquei mais feliz ainda foi de gerar um produto que possa mostrar isso para outras pessoas que vão além do SEADES, que vão além da Ilha Grande, né? Eu acho que agora o meu retorno para a UERJ como Qualitec, num lugar que transmite a imagem para a divulgação científica, tem essa relevância porque eu sempre quis isso na faculdade. Então, transpassar mesmo essa informação, sair do mundo acadêmico e chegar à sociedade. Então, esse documentário é um produto da valorização dos pesquisadores, que eu reconheço isso, né, porque eu sou uma pesquisadora também. Então, eu vejo o quanto que a gente se dedica para estar num projeto de 10 anos que agora vai continuar, né? E também trazer essas informações para as pessoas que nunca foram na Ilha Grande, não sei nem se vão, mas que é importante trazer esse exemplo.